Neste vídeo a gente vai falar sobre a relação entre os planetas e a origem do pentagrama, que remonta a antigas tradições astrológicas e esotéricas. O pentagrama, uma estrela, que você conhece aí, de 5 pontas, é frequentemente associado aos 5 planetas visíveis, que eram visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, foi observando o céu que a humanidade começou a perceber alguns padrões nas estrelas que usavam como guia, e foi a partir daí que o homem aprendeu a caminhar na Terra, Que inicialmente temos a ideia que a humanidade era nômade, depois começou a se fixar na Terra, mas de qualquer forma sempre observou o céu à noite e durante o dia, claro, mas tendo apenas o Sol como um guia durante o dia, Então foi assim que o homem viajou, descobriu novos continentes, por exemplo, ampliou sua visão e seu conhecimento sobre o planeta em que vivia. Dentre todas as belas estrelas que podemos enxergar, é certo dizer que o Sol sempre foi, para toda a humanidade, a mais importante. Foi o Sol que espantou as trevas, dando ao homem a luz. Espantou o frio, dando-lhe calor. Foi observando o Sol e a sua posição, e também das estrelas, que se entendeu o processo de repetição de ciclos, e a partir daí plantar e colher, Então, permitiu a cultura, o cultivo. Mais tarde, com o andar da humanidade na história, percebeu a influência nas marés, maré alta, maré baixa, e claro, uma infinidade de outras influências sobre nossas vidas e do nosso planeta como um todo. Ao redor dele, nossa pequena e maravilhosa estrela chamada Sol, giram, conhecemos hoje, 8 planetas. Plutão perdeu seu status de planeta, então já não são mais 9. Eu nasci com 9 planetas, mas hoje em dia são apenas 8. E que é interessante a palavra planeta. Por que é planeta? Que significa errante. De todas as estrelas que existiam no céu antigo, as que eram visíveis, portanto as 5, eram errantes, eram astros, e foram associados até a deuses, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, o Sol, venerado pelos povos antigos, chegou a receber um título de Deus. São exemplos, os casos de Ra, deus egípcio, o deus Sol, oriundo de Heliópolis. Para os gregos, Hélio, ou para os celtas, Lug, o brilhante. Para o filósofo grego Platão, o céu era uma expressão da razão divina. Ele descrevia as estrelas e também os planetas como imagens de divindades imortais, cujos movimentos provinham de perfeitas ideias matemáticas, que por sua vez determinavam padrões temporais. Logo, a gente não precisa se admirar que esses astros, tenham, de alguma forma, foram homenageados pela humanidade. E foi com o desenvolvimento, por exemplo, do calendário, observando os ciclos da natureza, da repetição, dividindo, por exemplo, a cada posição do Sol ao longo de um ciclo, que ele se repete, em 360 partes, criamos o ano, que ano anual significa ciclo. E a partir daí o calendário, vários calendários desenvolvidos pela humanidade. Hoje usamos um calendário internacional, mas é bem comum você encontrar calendários distintos do nosso, o chinês, o judaico. É interessante a gente observar até a influência nos dias da semana. Aqui, nós no Brasil, por exemplo, usamos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas existe ainda no calendário, por exemplo, da semana inglês, nomes de deuses nórdicos até. Se você não percebeu, tem, claro, Sunday e Monday, que é o dia do Sol e dia da Lua, mas tem o Tuesday, o Wednesday, o Friday, que são deuses nórdicos, que aí tem a ver com Odin, tem a ver com Frida, Saturday, tem a ver com Saturno, tá? Bom, é lógico que o Sol ficou
com o primeiro dia, né, que é o domingo, significando então o dia do sol. Para os pagãos, o dia do Senhor para os cristãos, que é o sol definitivo, o sol eterno. Hoje, mesmo entre os povos mais cultos, são facilmente encontrados vestidos de adoração, né? Que em inglês significa Sunday, em alemão significa Sonntag, ambos que tem o significado, né, de dia do sol. O latim dies dominica, ou dominica em francês, né, que é dimanche. E em português e castelhano, domingo, significando então o dia do Senhor. Numa homenagem até mais que justa, né, a lua ficou com o segundo dia. Para nós, no Brasil, é a segunda-feira, né, mas em inglês é Monday. Em latim, lune dies. Em francês ficou lundi, ou lundi. Em italiano, lunedì. E em espanhol, lunes. Quem estuda espanhol vai ver lá lunes, que é o dia da lua. O terceiro dia, a terça-feira pra gente, ficou a homenagem ao deus da guerra que governava o destino das nações. Astro que leva o nome de Marte, né? E Marte, né, o quarto planeta em ordem de afastamento do Sol, possui 2 satélites. Invocado antes das guerras, recebia ações de graças depois das vitórias. Os primitivos ingleses deram ao deus da guerra o nome de Tyr, que mais tarde originou a palavra inglesa Tuesday. Em latim, Martis dies. Em italiano, Martedi. Em francês, Mardi. E em espanhol, Martes. Todos, né, evidentemente, significando o dia de Marte. O quarto dia, a quarta-feira em português, foi dedicado ao deus do comércio e dos ladrões, Mercúrio, né, um planeta interior, ou seja, está entre a gente e o Sol, o menor do sistema solar e o mais próximo do Sol, que protegia os comerciantes e seus negócios. Os germanos usaram o nome Mittwoch, ou meio da semana. Já os ingleses referenciaram o maior dos deuses nas nações nórdicas, né, que é o Wotan, e ficaram conhecido como Wednesday. Mas é o Odin, né, que a gente conhece hoje lendo a Marvel e assistindo os filmes. É Odin. Mas no latim ficou Mercuri dies, em italiano Mercoledì, em francês Mercredi, em espanhol miércoles, né? Então, dia de Mercúrio. O quinto dia, a quinta-feira, dedicado ao comandante dos ventos e pai dos deuses, Zeus, entre os gregos, né? Tinha o poder de emitir raios e liberar grandes trovões. Ou Júpiter, o maior planeta do sistema solar, né? Que é o que é associado a Zeus, porque esse Júpiter é em italiano, ou na época latim. O povo germano, né, também reverenciava e homenageava com o termo Donnerstag, dia de Donner, o trovão. Assim como o povo escandinavo, cujo nome do deus era deus do trovão, Thor. Né? Imagem conhecida mundialmente por um ícone, o seu martelo, talvez o termo thunder, né, trovão, em inglês. E aí tem a sua origem. O quinto dia em inglês ficou como Tuesday, né, em latim. E é interessante porque ficou Jovis dies e Gioverdi, ou Geude de francês e Jueves em espanhol. Todos não dia de Júpiter. Bom, aqui é claro que é uma aproximação entre Thor e Zeus, certo? Que hoje em dia a gente separa um pouquinho mais, mas é bem próximo mesmo. O sexto dia, a sexta-feira em português, né, homenageou a deusa da formosura, do amor e dos prazeres, Vênus. Para os povos nórdicos, ela se chamava Frigga, né, de onde se explica o nome Friday, né, dia de Frida, ou Frigga. E alemão é Freitag, né, em latim ficou Veneris dies, né, que deu origem na língua portuguesa a palavra venerar, né, tributar grande respeito, adorar em algum significado. E venério, aproximação sexual, sensual, erótico. No italiano ficou a palavra venerdi, em francês vendredi e em espanhol viernes, todos significando então o dia de Vênus. O sétimo dia, o sábado em português e espanhol, foi dedicado a Saturno, né? É o segundo planeta em volume do sistema solar
Distingui-lo então dos demais é bem fácil, né, porque possui um sistema de anéis em sua volta, apesar que tem que prestar muito bem atenção, como tem que ter um olho muito bom para ver isso, né, ou então uma luneta, melhor. Tem 10 satélites, né, e na mitologia romana era considerado o deus principal do Olimpo. Deveria ter o seu nome reverenciado no sexto dia, mas, tendo sido despojado por Júpiter, né, saiu a procurar um refúgio numa península que mais tarde ficou conhecido como Saturnia Telos, ou Terra de Saturno. A homenagem, então, a Saturno, né, o seu nome no dia da semana, conservou-se apenas com os povos primitivos da Inglaterra, dando origem ao termo Saturday, né, dia de Saturno, ou Saturni Dies, que é no latim. Já os povos latinos, essa homenagem se perdeu com o tempo, dando lugar, então, ao hebraico Shabbat, mas bem próximo, né, sábado, Shabbat, Saturno, acabou ficando bem próximo, que significa repouso, Shabbat. Segundo a Bíblia, Deus construiu o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? E aí ficou essa ideia, tanto que até hoje judeus e algumas religiões, religiões assim que derivaram do cristianismo, param, né? Fazem repouso no sábado, ao invés do domingo. Em italiano ficou então sabato e em francês samedi, que é o dia de Saturno ou o dia de Shabat, né, o dia do descanso, tá? Bom, então, só um pequeno parênteses em relação por que a gente tem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, nesse significado aí, diferente de outros povos que colocam outros dias da semana mais próximos aí da origem com os deuses, né? Na verdade, tem total origem com Deus. Por quê? Porque a palavra feira, depois da numeração ordinal, tem origem na tradição cristã quando da comemoração da Páscoa ou morte e ressurreição de Cristo, durante uma semana inteira. Devido a um costume cada vez mais enraizado entre o povo, o imperador Constantino, lá pelos anos 300, resolveu criar uma lei que tornou feriado todos os 7 dias de comemoração, ou seja, feriato ou feriei, né? F-E-R-I-A-E, né? Ferie em latim. Daí dá a ideia de feira, né? A tradução de numerar os dias a partir do sábado fez com que se colocassem em ordem os dias prima, sabate, secunda, sapate, etc. Né? Assim vai. O primeiro dia depois do sábado, o segundo dia depois do sábado e etc. Mas com o passar do tempo, optou-se por conservar domingo, né? De Dominus, do Senhor, né? Que significa Senhor. E trocaram a palavra sabate, depois dos ordinais, por ferie, ficando prima ferie, segunda ferie, terça ferie, assim vai. Que designam então os 7 dias do feriado. O Papa São Silvestre regulamentou essa prática, conservando então os nomes de domingo, como o dia do Senhor, e do sábado, com base no Antigo Testamento, né, o Shabat. Somente os portugueses aderiram a esta nomenclatura e daí em diante o tempo encarregou-se de adaptá-las, né, deixando então a palavra feira, ou melhor, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, certo? Então é aí a nossa história do calendário. Mas por que estamos falando isso? Porque os deuses têm total importância, os astros têm total importância, né, e os deuses têm total importância na nossa vivência de mundo. E como a gente entende o mundo. Então, se nós temos hoje em dia a crença no sobrenatural, ou melhor, em Deus, que é Deus criador e tudo mais, tudo isso influencia a nossa vida, o nosso modo de viver e como a gente nomeia as coisas. Então, os povos, antigamente, ao nomear as coisas, davam homenageavam, lembravam daquilo que os influenciava e os influencia no seu dia a dia, né? Pois bem, então, com exceção do Sol e da Lua, Vênus é o astro mais brilhante do céu aos nossos olhos. Se você prestar bem atenção, for um astrônomo amador, né, que ama a astronomia, mas não é profissional, você vai perceber isso. Conhecido então como estrela da manhã ou estrela da tarde, né? Porque em determinados períodos é visto na aurora do dia, né, pouco antes do nascer do sol, e em outros momentos pode ser observado no ocaso do dia, né? No fim, no pôr do sol. Então o Veneris dias, ou sexta-feira, foi o dia da semana escolhido há mais de 4.000 anos pelos astrônomos caldeus para
homenagear então essa Vênus aí, esse astro errante, né? Diferente das estrelas fixas no céu. Bom, a beleza do seu brilho então foi associado à beleza do amor e da mulher e, consequentemente, a deusa mitológica da beleza foi associada ao planeta Vênus, que com o decorrer do tempo transformaram-se na mesma coisa. Em épocas bem remotas, né, ele é apresentado por astrônomos por um círculo e um traço reto abaixo, né, que representa a vida e fecundidade. E depois, na Idade Média, passou a representar também pelo símbolo, né, com um traço com um pequeno tracinho menor, como se fosse uma cruz inspirado num espelho, objeto comum que para a mulher que se gostava de se ver, né? Então, a mulher um pouco vaidosa, que até os dias de hoje, né, gosta de se ver nos espelhos ou nas câmeras aí dos celulares, utiliza. Então, teve essa pequena variação aí. Assim, a divina deusa, que também era conhecida como estrela oriental, ou estrela do pastor, ficou homenageada no céu noturno, ligada, portanto, à beleza, à natureza e à Mãe Terra. Os povos antigos, então, descobriram uma curiosidade sobre esse planeta, a planeta Vênus, né, que sua translação, ou seja, o tempo que ela dava, circundava, né, voltava à mesma posição no céu, era de cerca de 225 dias. Hoje sabemos que é aquele giro que nós fazemos, a translação, né? Cada um de nós temos, cada um de nós não, cada um dos planetas tem essa translação, né? A nossa é aproximadamente 365 dias, já Vênus se descobriu, né, que era 225 dias. Mas a cada 8 anos, além de passar por um período de máximo brilho, quando pode ser observado a olho nu, mesmo durante o dia, a cada 40 anos, Vênus descreve no céu o desenho de um perfeito pentágono. Então, passou-se a usar esta figura como símbolo da beleza divina. Olha só, da perfeição e das qualidades do amor, e o pentágono passou a ter suas origens ligadas a uma divindade mitológica. Então, repare que é bem interessante perceber aí como o homem procura padrões e, às vezes, tem que passar de uma geração para outra essa informação, porque 40 anos, para perceber isso, acho que demorou alguns séculos e milênios para os sábios perceberem de um para outro e passar essa informação, e essa informação virar uma cultura, certo? Então, em homenagem a este ciclo de 8 anos de Vênus, os gregos empregaram então para organizar seus Jogos Olímpicos, e até hoje o intervalo de 4 anos. Né? A gente percebe essa relação. Você não sabia por que 4 anos, está aí a origem dos 4 anos dos Jogos Olímpicos, e as Olimpíadas modernas, né, é a metade disso. Em homenagem a este ciclo de 8 anos, né, do planeta da deusa Vênus, os gregos empregaram para organizar seus Jogos Olímpicos esse período. E até hoje, o intervalo de 4 anos, né, entre as Olimpíadas modernas corresponde à metade do ciclo de Vênus. Então, a partir do pentágono, pode-se, com a união de suas diagonais, obter uma estrela de 5 pontas, ou pentagrama, em português, né? Penta, 5, né? Ou pentagrame, em francês, pentagram, em inglês e alemão, né? Todos derivados da palavra grega pentagramon, que por definição é uma figura de 5 pontas, letras ou sinais, e a qual se atribui então poderes mágicos, né? Tem essa relação com a deusa, então vai se atribuir poderes mágicos. Talvez seja o mais famoso símbolo das artes mágicas, considerado então aí pelo pessoal que acredita, né, nisso como uma estrela da sorte. O pentagrama também é o nome dado às 5 linhas, ou pautas, ou a pauta de 5 linhas, onde se desenham os símbolos das notas musicais. E é indiscutível que a música possui, né, uma relação com a magia, né, com as musas inspiradoras. Então, nós temos várias situações aí com o pentagrama. Por exemplo, os babilônios e assírios, que pode ser rastreado, né, até a Mesopotâmia antiga, eles usavam como um símbolo de poder e proteção, e o associavam a 5 planetas, como a gente falou. Né? Os gregos, Pitágoras e seus
pitagóricos, né, também atribuíram significados ao pentagrama, vendo como símbolo de perfeição, matemática e harmonia, né, associando até aos 5 elementos, né, terra, ar, fogo, ar, e o perfeito, que seria o éter, que estaria presente aí entre os astros, né. Bom, então vamos só resumir aqui, né. Relação com os planetas. Os 5 conhecidos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Então, Mercúrio é inteligência e comunicação, está ligado à capacidade, movimento e expressão, refletindo então a natureza ágil e versátil do Deus e da mente, né, do ser humano. Vênus, amor e beleza, simboliza então a harmonia e atratividade, refletindo a busca pela beleza e equilíbrio na vida. Marte, ação e energia, conflito, força, né, simbolizando então a capacidade de enfrentar desafios, assim vai. Júpiter, associado à expansão e prosperidade, crescimento e abundância, refletindo então o conhecimento a busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Saturno, representado pela disciplina e limitação. Saturno está ligado ao tempo e à estrutura, simbolizando então a ordem e a responsabilidade na vida. Então tem pode haver mais esses significados, né? Um outro significado, por exemplo, né, seria que o pentagrama é visto como um símbolo de microcosmo, o homem, e o macrocosmo, o universo, com cada ponta representando uma parte do corpo humano ou um elemento natural, e a interligação entre elas, simbolizando essa harmonia cósmica, né? Um simbolismo mais esotérico, em algumas tradições, o pentagrama é utilizado como um talismã de proteção e equilíbrio. Quando apontado para cima, é visto como símbolo da ascensão espiritual e da busca pelo divino. Então, reparem que é bem interessante a origem simbólica nos deuses da relação matemática. A relação entre os planetas e o pentagrama é uma combinação, né, de tradições antigas, observação astronômica celestial, filosofia, teologia, de alguma forma, que vem no pentagrama um símbolo universal de harmonia e interconexão, né, entre o microcosmo humano e o macrocosmo universal. Eu espero que você tenha gostado desta aula, né, um pouco diferente aí de uma aula de matemática comum, mas que vai fazer a relação da matemática e a vida, né, da matemática e a arte da matemática e a teologia e a filosofia. Tudo bem? Até mais. Se você gostou, por favor, se inscreva, conte com o nosso canal para mais, faça perguntas, se for o caso eu souber responder. Tchau, tchau.